Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo novamente. Vamos para a nossa terceira aula gravada relacionado a programas de atenção à saúde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um exame que é a prova do laço. É um exame muito importante e pertinente para a gente. A gente vai aprender um pouquinho da teoria sobre a aula e depois a gente vai ver como funciona ele na prática, tá bom? O que é a prova do laço? É um teste que serve para avaliar o risco de sangramento em indivíduos com suspeita de dengue. Ou seja, os pacientes que têm dengue, o grande perigo dela é se transformar em dengue hemorrágica, né? Então a gente faz esse teste. Por que que ela se torna dengue hemorrágica? As plaquetas do sangue que fazem a coagulação do sangue, elas se quebram ou se diminuem durante a dengue, e devido a isso, pode acontecer de o paciente ter um sangramento, enfim, o teste do laço é para isso que a gente vai utilizar. Além disso, são utilizados todos os outros exames complementares laboratoriais que vão diagnosticar a dengue, tá? O hemograma é um deles. Quais são as vantagens? Essas pequenas pintas que se manifestam ao longo do teste apontam a sensibilidade dos vasos sanguíneos, podendo ser um caso de hemofilia, doenças relacionadas ao fígado, trombocitopenia, ou seja, quando as plaquetas estão baixas, anemia, escarlatina, zika vírus, chikungunya. São doenças que levam à diminuição dos níveis de plaquetas no sangue, tá? E das plaquetas e as aos tempos de coagulações, eles podem ser alterados também. Quais são as vantagens do teste do laço? Ele é um exame rápido e eficiente, é a primeira escolha para chegar ao diagnóstico, ou seja, é o exame padrão ouro que a gente vai utilizar. Tem um baixo custo, ele é de fácil acesso, não precisa de ambiente ou cenário específico, ou seja, com um garrote ou com o próprio nosso esfigmomômetro, ou esfig, a gente consegue fazer ele. Aí, como eu estava falando do garrote, as particularidades. Também é conhecido como teste de torniquete. Torniquete porque a gente está fazendo um tipo de torniquete, né? Ou teste de fragilidade capilar, são os outros nomes do teste do laço. E deve ser realizado em todos os pacientes com suspeita de dengue. Se negativa, a prova deverá ser repetida durante o acompanhamento da doença, ou seja, para verificar se essa patologia não evoluiu para a plaquetopenia e evitar, assim, alguma hemorragia. Continuando as particularidades. Se positiva, antes do tempo preconizado, ela pode ser interrompida, ou seja, se já começarem a aparecer as petequias, que são aquelas pequenas bolinhas avermelhadas que são características de sangramento subcutâneo, a gente já pode interromper o teste. A prova não é necessária caso já haja sangramento aparente, ou seja, se a pessoa já está apresentando um tipo de hemorragia subcutânea, assim, não é necessário fazer o teste. Quais são os materiais necessários? O estetoscópio, o tensiômetro, perdão, uma caneta, um profissional habilitado para aplicar o teste, cadeira para o paciente. Ó, essas são as petequias que eu falei para vocês, tá? Conforme a gente faz, se o paciente tem a tendência a apresentar o sangramento, ele vai, quando a gente fizer o garrotear num local específico, ele vai aparecer essas petequias. Como fazer? A gente vai aferir a pressão arterial, calcular o valor médio dela, da pressão sistólica e diastólica dividido por 2, soma os dois, né? E divide por 2. Insuflar o manguito até o valor médio. Por exemplo, se eu tenho uma PA 120 por 80, certo? Eu faço a soma dos dois, vai dar 200. Divido por 2, vai dar 100. Então, a gente vai inflar até 100 milímetros de mercúrio para poder fazer. Em adultos, a gente vai aguardar uns 5 minutos com esse manguito inflado ou garroteado.
em crianças 3 minutos. Enquanto aguarda, desenhe um quadradinho de aproximadamente 2,5 cm de cada lado do antebraço, e aí a gente vai desinsuflar o manguito. Aí a gente vai contar quantas petecas apareceram dentro desse quadradinho. Em adultos, o resultado será positivo, ou seja, será que tem um sangramento se contar mais de 20 petecas dentro desse quadradinho. Nas crianças, são necessárias mais de 10 petecas para confirmar o diagnóstico. Como procedeu? Se a prova do laço der positivo, encaminhe o paciente para um profissional do nível superior para que ele avalie, e, no caso, e tome as medidas necessárias, comunicar um enfermeiro ou um médico para que ele encaminhe esse paciente, pois ele precisa de uma atenção maior. Se a prova do laço der negativo, oriente o paciente quanto às necessidades do acompanhamento e encaminhe para um profissional de nível superior. Então, como que ela vai ser feita a prova? Acho que essa imagem ilustra bem. Primeiro, o passo a passo. Primeiro, a gente vai fazer a avaliação da PA, vamos aferir a PA e vamos achar quanto que é a nossa média. Lembra que o valor da sistólica, que é a mais alta, e da diastólica, soma as duas e divide por 2. Depois a gente vai insuflar o manguito até o valor que a gente calculou, certo? Vamos deixar ele inflado sem soltar na pera, soltar o ar. Ele por mais ou menos uns 5 minutos nos adultos e 3 minutos na criança. Enquanto isso, a gente vai fazer o quadradinho e vamos avaliar as petequias que vão aparecer. A quantidade de pontos vermelhos, se for maior que 20 nos adultos e maior que 10 nas crianças, ele deu positivo o teste, tá? E aí a gente tem que encaminhar esse paciente para uma atenção mais específica. Bom, aí na próxima aula presencial a gente vai... Isso eu peço para que vocês tragam o SFIG de vocês, quem tiver, e para a gente poder fazer o teste na sala, tá bom? Esses materiais complementares são de muito importante. Eu solicito que vocês cliquem e vejam esse vídeo e façam um resuminho sobre esses 2 materiais complementares para trazer para ser vistado na próxima aula de terça-feira, tá bom? Então, hoje a aula foi um pouco mais curta mesmo, que era o material pertinente de teoria e prática, então eu passei a parte teórica. Na próxima aula a gente vai apresentar na prática como ele funciona, tá bom? Então, um abraço a todos, fique com Deus e até mais.